Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem repercutindo cada vez mais com o avanço do acesso à internet, que é sobre o cyberbullying. E para conversar sobre esse tema, nós temos no nosso estúdio aqui o professor da Diretoria de Informática do Campus Natal Central do Instituto Federal de Educação, o professor Alan Soares. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, é bom tê-lo aqui. Olá, muito obrigado pelo convite. Para conversar sobre um assunto importantíssimo, né? Primeira coisa que eu queria falar com o senhor já teve a oportunidade de em outras instituições, né? O ERN e em outros momentos falar sobre o cyberbullying. Exato, né? Exatamente. Eu sou da área de informática, então talvez saiba muito bem como é o mecanismo, né? desse tipo de violência que acontece contra alguém por meio da internet. Mas, historicamente, né? Obviamente veio depois da internet, mas eu queria que o senhor pudesse dizer quando é que foi mapeado, quando é que a sociedade passou a monitorar, ou quando surgiu esse conceito de cyberbullying. Para a gente entender melhor, né, o que está acontecendo hoje, nesse processo que, à medida que o tempo passa, infelizmente vai se intensificando, a gente tem que entender que isso está fundamentado no nosso comportamento. Né? Você tem pesquisas aí muito antigas, coisa assim de 30, 40 anos, indicando que há uma necessidade muito nossa, né, humana, de se comunicar. E comunicar para trocar informações. Né? Depois disso, como já foi dito tanto quanto antigamente, para ser mais preciso, da antiga Grécia, né, e por Pitágoras, a Terra é a morada da opinião. Né? Então, além das pessoas gostarem de trocar conteúdo, informação, elas gostam muito de opinar sobre tudo. Né? Muitas vezes sem saber, né, também, mas é da humanidade isso. É próprio da humanidade. E aí você tem o seguinte, você tem os meios que vão se aprimorando para que essas informações sejam trocadas e para que essas opiniões sejam dadas, mesmo que sem fundamentação. Né? Então você começou com a escrita simbólica, depois estruturada em linguagens, né? Papiros, livros, etc., até chegar nesse momento atualíssimo nosso, porque é bem recente, da comunicação eletrônica, da comunicação digital, que é exatamente o espaço cyber. Né? E aí a coisa se intensifica. Professor, o senhor citou essa evolução, digamos, também dos meios de comunicação, né? Nos livros, talvez seja menos, mas existiria algum tipo de bullying nesses outros meios eletrônicos que antecedem o computador, como, por exemplo, a televisão ou o rádio, mesmo sabendo que são mídias que nem todo mundo tem o papel de executar, né, conteúdos e disseminá-los, diferentemente da internet, que tem essa característica peculiar. Citar é muito pouco, né, e um tanto quanto descaracterizada. A caracterização mesmo do bullying é presencial e do cyberbullying de utilizar o espaço virtual eletrônico, principalmente da internet, mas não necessariamente a internet. Hoje muita parte do bullying acontece, por exemplo, nos mecanismos de troca de mensagens instantâneas. O mais conhecido é o WhatsApp. Né? Mas, em termos de caracterização, é desses tempos de comunicação eletrônica instantânea, né, avançada, rapidíssima, não é nem rápida, é rapidíssima, para cá. Eu pergunto porque, retomando essa colocação, ainda que nem todo mundo tenha a possibilidade, não seja democratizado o espaço da mídia, do papel da mídia, em alguns programas de humor, né, ou até na teledramaturgia, recursivamente utilizavam papéis, discussão de gênero, mesmo que, digamos assim, transparente, né, intercalando com outras trajetórias, que hoje em dia são discursos que existiam na televisão, que hoje em dia se classificariam como realmente um preconceito, um estereótipo. Se conseguir caracterizar, e dá para caracterizar, mesmo antes desse processo bastante de agora, atual, né? Da velocidade da troca de informações, desse mundo da comunicação digital. Se você conseguir caracterizar, e repito, dá para caracterizar, que há ofensa, né? Que há prejuízo à imagem de alguém ou de um grupo, uma etnia, uma raça, né? Uma etnia, um grupo específico em termos de forma de pensar, filosofia de vida, visão de mundo, sim, sem sombra de dúvidas, isso caracteriza o bullying. Agora, o bullying, assim, o senhor também é da área da educação, professor, está na sala de aula, penso que é algo que sempre existiu, né?
Porque a gente lembra da nossa infância, as brincadeiras com o gordinho da turma, com alguns estereótipos que quando criança, na infância, a gente termina executando também. Mas o bullying sempre existiu, o senhor concorda com isso? Existiu, Né? concordo, e quando é que foi esse concordo. momento dele ser caracterizado uma coisa que é alarmante, por exemplo, né? Que precisa ter cuidado? A partir do momento que isso começou a se mostrar realmente prejudicial para a vítima. E isso tomou um corpo, principalmente dentro de casa, perante a figura dos pais ou responsáveis, né? Um corpo de situação em que muitas vezes os pais ou responsáveis não sabiam como lidar com a sintomatologia, né, que a vítima apresentava, indicando que ela estava sendo vítima de um processo de bullying, né, normalmente fundamentado em preconceito. Para explicar até bem claro para os pais ou responsáveis, professores também, educadores de uma forma geral, né, tem alguns sintomas que são muito característicos de que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, até mesmo o adulto, né, esteja passando pelo bullying. Né? Então você tem, por exemplo, indícios de depressão, indícios de transtornos de ansiedade, problemas com alimentação, dificuldades de gastrointestinais, estomacais, dificuldades de sono. Tudo isso são indícios, principalmente na criança e no adolescente, de que ele está sendo vítima de algum processo que está ali muitas vezes escondido por ele, né? Ele não quer apresentar esse processo para os pais, né? Isso já está sendo humilhante para ele, vai se tornar mais ainda, e tudo indica que esse processo é o bullying. Ele está sofrendo bullying, ou diretamente, pessoalmente, específico, que é o bullying tradicional, aquele que acontece no pátio da escola, ou o bullying virtual. Né? Ou virtual. Pessoa. Agora, o que é importante notar, né, é que a infância ela é muito dotada do imaginário, da criação, né, do imaginário da brincadeira, do lúdico, mas os pais têm que ter cuidado, e os professores, porque nasce aí também, né? Ou seja, o agressor nasce da infância, isso está correto pensar? Tendo em vista que o bullying acontece na infância? Mas em que sentido, mais especificamente? A partir dessa ideação, desse processo imaginário? Se jovens praticam bullying com outros jovens, né, não seria aí uma idade importante para a gente mapear algum tipo de personalidade? Ou seja, na própria infância a gente já tem o papel do agressor contra os outros jovens? Sim, começa a se desenhar. E aí é a importância fundamental, essencial, do acompanhamento paterno, materno, do responsável, né? Às vezes o pai e a mãe não conseguem observar diretamente, por incrível que pareça, mas entra aí a figura de outros familiares ou parentes, um tio que é mais próximo, um avô, uma avó, e os educadores, né, na sala de aula, no ambiente institucional, educacional como um todo, observarem a gênese desse processo, até para cortar literalmente esse mal no seu processo já de raiz, de enraizamento, né, perdão, para evitar que ele tome um corpo maior e, como consequência natural, com efeitos mais drásticos, né? Por que eu perguntei isso? Porque é necessário fazer um alerta, né, para pais que às vezes depositam nas instituições o papel de fazer a verdadeira educação, entre aspas, né? Ou de professores que às vezes não notam os grupinhos dentro da sala de aula. Então, mais uma vez eu pergunto, o bullying é praticado por alunos, por professores, criança, adulto, criança, como é que acontece esse mapeamento? Na realidade... Quem é o agressor, né? Na verdade, quem é esse agressor? Esse agressor, antes de tudo, é um ser humano que tem essa necessidade, né, um traço, claro, deficitário de caráter, de prejudicar alguém, né? De trazer prejuízo a alguém, muitas vezes até por puro prazer de ver alguém sofrendo, né? E aí, se você detecta, eu volto à sua pergunta anterior, claro, no sentido de desenvolvê-la, isso logo cedo você consegue tratá-la. E como é que você deve tratá-la, né? Começar dentro de casa, observar isso dentro do próprio ambiente doméstico e trabalhar valores. Trabalhar valores é importantíssimo, especificamente um valor hoje que é o da empatia, né? De fazer a criança, ou se for adolescente, ou jovem, ou até mesmo um adulto, né? Como eu falei para você, basta ser humano para ter uma atitude infeliz dessa, dele refletir, né? Como é que ele se sentiria, como é que ele agiria ou mesmo reagiria na situação daquele que é sua vítima hoje. Isso se potencializa com o espaço virtual.
não é? Demais. E é por isso que a gente tem esse termo cyberespaço, né? Exato. E se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, essa possibilidade. O cyber é um E aí surge o cyberbullying também, né? Exato. O cyber é o espaço virtual, onde a comunicação se dá nessa velocidade enorme, a ponto de hoje ela ser realmente instantânea, né? E o bullying que antes estava ali resumido ao espaço do pátio do colégio, o corredor da escola ou a sala da instituição, né? Agora ele toma um corpo mundial, né? Antes era uma pequena tempestade de areia, um maremoto localizado, não é? Hoje é uma tempestade a nível mundial, global, um tsunami planetário, porque quando você joga na rede, e até uma campanha muito interessante da Unicef, né? Replicada por vários órgãos nesse sentido, quando você joga na rede, você joga no mundo, né? Você não está jogando apenas para um colega, mesmo que você tenha confiança, ou um grupo específico, por exemplo, de rede social. Você está jogando para o mundo. Nesse sentido, quando ganha o universo da internet, se ganha reverberação em plateias, em acessos, em grupos, como é que isso acontece também? Ganha uma reverberação enorme em plateias, e é isso que potencializa o efeito prejudicial do bullying, né? Porque o indivíduo que já está humilhado pelo próprio bullying, né? Pelo próprio prejuízo que essa situação está gerando, isso vai tomar um ganho de amplificação enorme, né? Porque quando ele pensa que acabou, que terminou, alguém retoma esse processo intensificando, né? E para ele que já não está bem, né? Mentalmente bem, a situação é para a vítima, né? A situação vai piorar ainda mais. Isso é alarmante porque quando a gente usa a metáfora do universo, uma foto, por exemplo, de um bullying em algum colega pode ficar eternamente na rede, né? Pode. Não tem como você zerar, apagar, retirar 100% do conteúdo que é postado em rede de computador, né? Você pode conseguir evitar que nos principais meios de divulgação isso seja retirado, seja limpo, né? Mas sempre fica um resquício aqui, ali, acolá, né? Hoje você tem um cache do Google, né? E alguém vai lá e recupera a imagem ou vídeo. Então, tomar todos os cuidados possíveis naquilo que for postar, principalmente em redes sociais, tá? Seja do seu perfil, seja no perfil de um grupo coletivo ou de uma outra pessoa a qual você tem uma relação de amizade virtual que você pode postar lá. Outra questão importante, finalizando essa resposta, com fins de reflexão, né, principalmente para quem estiver nos ouvindo, o alerta, que é ponderar antes de tudo, usar da discrição, né, evitar excessos no sentido de se expor muito em redes sociais, né? O mínimo necessário para evitar que alguém, né, lhe prejudique no cyberbullying, usando material que você mesmo cedeu por iniciativa própria contra você. E às vezes passar a corrente, né? Professor, a gente vai fazer um intervalo e você de casa não saia daí. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando com o professor Alan Soares sobre cyberbullying. A gente volta já. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti.
Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Alan Soares sobre um tema muito alarmante para você que usa a internet, que é o cyberbullying. Professor Alan, eu queria conversar um pouco sobre situações, né, que ganham uma proporção muito maior na nossa sociedade. E aí a pergunta é se elas podem ser geradas por bullying ou por cyberbullying, né, como a de Realengo no Rio de Janeiro, como a de Suzano, o massacre de Suzano recentemente, né, onde alunos entram em uma escola e terminam cerceando a vida de outros colegas, professores e profissionais, né? Então isso pode acontecer pelo fato de nascer um bullying e depois ele ganhar a proporção da rede e se transformar no cyberbullying? Pode acontecer e pode acontecer como gatilho, não é? Então é um indivíduo que já está apresentando instabilidade emocional, não é? Por N motivos que não cabe aqui, mas que tem que se correr atrás para buscar resolver, exatamente para não se chegar nesse estado, né, de situação trágica, drástica, como esses massacres que aconteceram há um pouco tempo atrás no Rio de Janeiro, no Realengo, né, e agora em Suzano, São Paulo, onde o bullying, no caso, na sua formatação de cyberbullying, também pode ser um gatilho, um disparo, né? Era o que estava faltando para o indivíduo tomar a iniciativa de realizar, né, um massacre desse porte. Professor, se tem uma legislação hoje para esses crimes de internet, como é que funciona esse monitoramento do uso da rede? Já que o senhor também é professor nessa área de informática. Pois é, tem uma legislação e tem uma legislação específica que cobre situações de cyberbullying, né? É um projeto de lei de 2008, se não me engano, né? Ele passou a ser discutido com mais intensidade a partir de 2013. Em 2015, era o mandato da presidenta Dilma Rousseff, ela sancionou a Lei 13.185, que trata dos crimes, né, do combate à intimidação sistemática. Tá? Lei de combate à intimidação sistemática, né? A intimidação é o cyberbullying, porque ela se dá de forma sistemática, repetida no espaço virtual. Essa é, por sinal, a melhor conceituação fechada em lei, né? Até então se discutia muito, claro, o que era, o que não era. O que era, o que não era cyberbullying. Hoje ainda se discute, para se aprimorar o conceito, claro, tem que se discutir, deve se discutir, né? Mas assim, há um conceito, um fundamento basilar, fundamental do que seja cyberbullying, que é exatamente essa agressão, né, que acontece no espaço virtual, de forma reiterada, repetida e intencional. Então isso está tipificado em lei, né, e uma lei que não só tipifica, isso é o ponto de partida, mas que apresenta, né, caminhos para se combater essa intimidação sistemática. Então a repetição é um fator preponderante para que aconteçam os crimes do cyberbullying, né? Tem uma dúvida muito comum, né, que às vezes alguém nos pergunta, né, nos questiona assim, mas eu tive um atrito numa rede social ou num software, num aplicativo para troca de mensagens instantâneas. Já configura o cyberbullying? Não, a princípio não. Você tem que ter uma repetição disso daí 3, 4 vezes, pelo menos mais que 2 vezes, de forma intencional, querendo lhe prejudicar. No mínimo, de provocar um mal-estar. Então, na proporção que é individual, né, uma mensagem pessoal, ela não seria tipificada como cyberbullying? Não, em termos de repetição, 1 ou 2 vezes, não. É um atrito, é uma situação que gera um mal-estar momentâneo. E juridicamente poderia ser injúria, difamação, tipificação de crimes que já eram configurados, né? A lei permite que você possa fazer pontes com o Código Penal, né? E dependendo da interpretação que for feita, né, pelos advogados e, claro, no final do processo pelo magistrado, né, pode sim, se ele conseguir tipificar dentro do Código Penal como uma injúria ou difamação, aplicar os efeitos do Código Penal a quem, né, praticou o tal ato, né? Professor, além da internet, tem outras tecnologias relacionadas que podem configurar essa questão do cyberbullying, ou esse contato através de pessoa e público, sociedade em geral? Para ser cyberbullying, você tem que estar no espaço virtual. Né? E hoje, com o movimento, né,
intenso, cada vez mais intenso das redes de mensagens instantâneas, não só através das redes de computadores, mas principalmente através dos dispositivos móveis, né, que usam a rede celular, você pode sim ter, e tem com bastante força, o cyberbullying acontecendo fora da internet. Né? Então você está na sua operadora de celular, né? Você no seu tablet, eu estou mandando uma mensagem aqui do meu dispositivo móvel, meu smartphone, né? Buscando te prejudicar, e isso de forma reiterada, intencional, repetida, configura sim o cyberbullying. Então, isso em exemplos pode acontecer em tablets, Smartphones, celulares, notebooks, netbooks, computadores, qualquer meio de comunicação eletrônica. Professor, nasce com a internet levada a objetos, os conceitos de internet das coisas, né? Então, já houve algum tipo de cyberbullying que aconteceu fora esse momento que eu estou pegando um tablet, um celular, ou quem sabe através da internet, de uma televisão ou de outros aparelhos que hoje também ganham o universo da internet, né, no seu uso? Aí tem algo interessante, ou tristemente interessante, né? Que é o seguinte: normalmente o cyberbullying está restrito a esses aparelhos, né? Que são, digamos assim, os de maior destaque na área da comunicação eletrônica. Hoje, especificamente, o smartphone, tá? Por causa dos aplicativos de troca de mensagens instantâneas. Mas as derivações ou consequências do cyberbullying, não necessariamente eles ficam, né, presos a esse locus do aparelho eletrônico. Você tem tipos de abordagem no cyberbullying que a intenção não é apenas trazer mal-estar ao outro, né? É extorquir alguma coisa no sentido de ganho financeiro, né? Claro, pela parte que está provocando o cyberbullying, a vítima obviamente vai perder, né? Alguns para fins de relacionamento, né? Você tem por exemplo, você tem um tipo de cyberbullying hoje que é o catfishing, né? Eu crio um perfil, né, em rede social, entro em relação via rede social, né, amizade virtual, com um perfil que me interessa para extorquir algum benefício financeiro, né? Claro, chantagem, né? Uma chantagem emocional, com fins para um relacionamento que, claro, vai ser abusivo, né? Um relacionamento pessoal que, se começa assim, obviamente vai terminar de forma abusiva, ou até mesmo o cyberbullying hoje de caráter patrimonial. Eu estou interessado em alguma coisa, claro, algum bem material que você tem, né? Então eu crio um perfil fake, pessoal, ou um perfil em rede social, tá? E aí eu vou fazer uma amizade com você, eu vou ganhar a tua confiança, né? E no momento que eu ganhar a confiança, eu consigo retirar benefícios para mim, financeiros, pessoais, repito, normalmente abusivos, ou então ganhar aí, né, retirar de você, obviamente você vai perder um bem material. Tem um imaginário cinematográfico, um filme do Hitchcock que é A Janela, né, Indiscreta, que conta a história de um fotógrafo que faz uma imagem, né, que observa alguém em outro prédio. Já aconteceu algumas vezes no Brasil e nos Estados Unidos também, né, de alguns crimes acontecerem dessa forma. O cyberbullying também está dentro desse tipo de atividade. Alguém que faz uma foto sua, às vezes de uma nudez, de uma semi-nudez, você no prédio ao lado, e aí depois você começa a extorquir. Pode acontecer. Na realidade, isso daí é um processo de gerar conteúdo para cyberbullying. Tá? É a causa, né? É a causa. Então, tomar cuidado com os seus momentos de intimidade, tomar muito cuidado com os seus momentos de privacidade. Às vezes você está citando um momento de privacidade dentro da sua casa, dentro do ambiente doméstico. E privado, né? Privado. É alguém que está na casa vizinha ou no apartamento vizinho ou à frente do condomínio, né, que tem hoje uma boa câmera, até mesmo um celular, né, ou dessas câmeras profissionais, e consegue adentrar com esse equipamento na sua vida pessoal, obviamente sem você perceber, né? E depois vai te abordar com esse material em mãos, querendo extorquir, né, alguma vantagem, usando de chantagem, né, com esse conteúdo em mãos. Então, todo cuidado do mundo... Todo cuidado é pouco, né? É pouquíssimo. Professor, não é que seja fácil, né, essa é a minha colocação, mas que em função da usabilidade
do internauta, ele termina tendo uma facilidade para a prática do bullying. E aí eu quero fazer essa pergunta, se eu estou realmente correto com essa colocação, porque às vezes ele pode praticar de forma anônima, né? Até que ponto esse crime ele pode ser realmente anônimo, né? Para a gente que não entende muito bem como é que funciona o mecanismo na internet, das redes, dos softwares, né? Até que ponto realmente ele pode ser anônimo ou ele pode ser monitorado? Ótimo questionamento, porque muitas vezes, em escala global, o indivíduo que pratica o bullying, nesse caso especificamente o cyberbullying, né, ele acha que está isento, né, de qualquer possibilidade de ser pego, né, de ser encontrado, de ser desmascarado. Não, há como desmascarar, mesmo que o processo seja difícil ou até mesmo muito difícil de se fazer, né? Hoje, por exemplo, vamos aqui para o aplicativo de mensagens instantâneas, o que é mais conhecido, o WhatsApp. Mas eu pratiquei o bullying com alguém, o cyberbullying, porque foi no WhatsApp, né? Era uma conta específica, privativa, e ninguém nunca vai me achar. Não. Essa questão da privacidade, ela é prevista em termos de proteção constitucionalmente, mas hoje não só através da lei de combate à intimidação sistemática, mas pela própria atuação, né, do judiciário, essa privacidade ela pode ser relativizada, né? Então você tem hoje, já é comum, não muito comum, mas já é comum, não são poucos os processos que requerem, por exemplo, a operadora do WhatsApp, que ela repasse os conteúdos, os textos que foram... Quebra de sigilo, né? Quebra de sigilo, que foram utilizados, estão ali no processo como algo para produzir o cyberbullying. Então não é assim, eu estou protegido porque foi uma mensagem privativa, eu provoquei a pessoa privativamente, de forma particular. Não, isso pode ser judicialmente relativizado, tá? E na internet você pode sim buscar o endereço, por exemplo, via endereço de IP da máquina e consequentemente do usuário, do assinante, do sistema de comunicação digital, virtual, e aí chegar no praticante do cyberbullying. E o importante é denunciar, né, professor? Sempre. 3 passos fundamentais, tá? É uma campanha internacional, mas um alerta para aqueles que estão nos ouvindo, né? Que é o pare, bloqueie e conte, ou fale, tá? Pare se você se identificou num processo de estar produzindo mal-estar a alguém, o cyberbullying utilizando os meios de comunicação digitais, né, virtuais. Ou então se você é a vítima e você está dando campo, respondendo, dando espaço para que aquele que está produzindo o cyberbullying continue a produzir. Né? A tendência é ele piorar ainda mais a situação, as formas de abordagem. Pare, o segundo é bloqueie. Né? Normalmente a gente sugere que já nos primeiros momentos bloqueie o indivíduo, né? Corte qualquer relação no meio virtual com ele. E o terceiro? O terceiro é conte, fale, não guarde para você. Procure pessoas de sua confiança, a mãe, o pai, um professor, um educador, um amigo mesmo, real, uma amiga verdadeira, sincera, que você possa se abrir e contar o que está acontecendo. É importante que mais que 2 pessoas, que é você, a vítima e o praticante do cyberbullying, saibam o que está acontecendo. Ok. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas agradeço pela sua entrevista e pelo tema importante para a nossa sociedade em geral. Muito obrigado. E você de casa também agradeço a sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta. Lembrando que no YouTube do Campus EAD do Instituto Federal, nós temos disponível todos os nossos programas que aconteceram até aqui. E a gente se vê, mais uma vez, todos os sábados às 10 horas da manhã e também domingos no mesmo horário aqui na TV Câmara. Até a semana que vem. Tchau, tchau.